Você sabia que existe uma relação entre a atriz Ingrid Guimarães, Cid Moreira, um pesquisador da USP, a Branca de Neve, Cássia Eller, o INSS e você? Calma, isso não é um vídeo de humor. Você já parou para pensar que nos filmes e nos desenhos animados a figura feminina geralmente retrata a maldade e a desordem, como a figura da bruxa malvada? E que a figura masculina, né, de um homem mais velho representa sabedoria e o mestre, como por exemplo no filme, no desenho A Caverna do Dragão, o mestre dos magos. Trazendo para a nossa realidade esse exemplo dos desenhos animados e dos filmes, a gente precisa pensar no quanto nós reproduzimos tudo isso que a gente consome na perspectiva do audiovisual, das propagandas, né? Como esta dimensão em relação à idade também nos atravessa no nosso contexto sociocultural. Quem nunca olhou para um casal composto por uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem e pensou, deve ser por interesse ou por grana? Ou ainda, quem já olhou para um casal composto por uma mulher mais jovem e um homem mais velho e pensou no meme do velho da lancha? A partir de frases como essa que reproduzi aqui, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal publicou em 2022 a cartilha Quem Nunca? Reflexões sobre o preconceito e a discriminação em razão da idade, que está disponível na internet para consulta pública. Esse preconceito em razão da idade tem nome: ageísmo, etarismo ou idadismo. O termo ageísmo foi utilizado pela primeira vez em 1969 nos Estados Unidos pelo médico gerontologista Robert Butler. Na ocasião, o médico chamou o protesto de moradores de Washington contra a construção de um complexo de moradias para idosos de baixa renda de ageísmo, né? Que é um termo que deriva da palavra ageism, ou seja, derivada da própria palavra idade em inglês. O médico associou esse protesto contra o complexo de moradia muito mais em razão da idade do que em razão de ser uma construção para a população de baixa renda. Nessa perspectiva, a palavra etarismo e idadismo é muito utilizada no Brasil também para se referir ao preconceito e discriminação em razão da idade. Para aprofundarmos no tema sobre o etarismo, nós convidamos 6 mulheres para compreender como elas se relacionam com a idade, bem como relatar algumas relações por elas vivenciadas. E primeiro, vamos conhecer cada uma delas. Sônia Regina Carvalho de Andrade, 63 anos. Margarete Paz, 59 anos. Suzana Nóbrega dos Santos da Silva, 63 anos, farei semana que vem, dia 12. Maria de Fátima Cruz Corrêa. Eu nasci em 24 de 6 de 61 e eu sou arquivista. Eu entrei no curso em 2013, me formei em 2016 na FURG. Depois eu fiz especialização em arquivos permanentes e depois o mestrado da História. E agora estou no doutorado do PPGEA, que é da Educação Ambiental. Meu nome é Jaqueline Pereira de Ávila, eu tenho 58 anos, sou bacharel em artes visuais e graduanda, e sou graduada já em artes visuais e licenciatura. Todos os cursos pela FURG. Eu sou Maria da Graça Moraes Dodinski, 72 anos, aposentada, trabalhei toda a minha vida como empregada doméstica. Qual a sua relação com a sua própria idade? Você se sente confortável falando nesse assunto? Uma boa relação, bem aceitável e eu sempre costumo dizer que a idade está na cabeça, então para mim me sinto jovem, né? Muito boa, me sinto muito bem com a idade que eu tenho, nada me atrapalha. Para mim é tranquilo e eu até penso que cada idade eu sempre acho que é a melhor idade. Eu me sinto neste lugar
de fala, de ação e fazendo coisas que eu deveria ter feito antes, mas que não era a hora. Eu nunca parei de estudar, mas eu estudei outras coisas. E foi tudo correndo de maneira tranquila para mim. Eu me relaciono bem com a idade, com as coisas que eu faço e nos lugares que eu estou. Assim, ó, na verdade, quando a gente começa a envelhecer, a cabeça não acompanha o que tu vê. Então, às vezes, com relação à idade, eu não tenho problema. O que eu tenho problema é que eu acho que eu sou mais nova, falo para as pessoas como se eu fosse mais nova, e aí, quando me dou por conta, assim, eles me falam, sim, senhora, não, senhora, entendeu? Aí, aí tá. Mas fazer o quê, né? A idade é a idade. Eu só me vejo velha quando me olho no espelho. E aí, não tem o que fazer. No seu ponto de vista, você considera que a idade pode privar uma pessoa em algum aspecto da vida social ou pessoal? Sempre tem um pouco de dificuldade em algumas coisas. Eu não sinto, mas eu sei que a gente caminha para isso. Mas eu acho que as pessoas não devem se privar e sempre é tempo para tudo que se quer fazer. A chave é essa. Eu quero fazer, então eu posso. Eu vou lá e tento. E tem uma outra chave que é não se cobrar muito, ir tranquilo, de acordo com como as coisas se apresentam. E aí a trajetória vai fluir e a gente vai indo. Pode demorar mais para alguns ou não, para outros não, mas é a nossa trajetória, é a nossa vida. Acredito que não, né? Porque a social muitas vezes pode ter alguma diferença, né? Se a sociedade, né, como muitos jovens, às vezes não aceitam compartilhar muito com as pessoas mais idosas, mas de modo contrário, eu acho que as pessoas que têm que se sentir bem, né, com os jovens, independentemente do que eles acham ou não, eu acho que a gente tem que se impor ao nosso lugar, da nossa idade, é o que eu acho, né? Profissão, eu estou assim, cursando agora, né, uma graduação de arquivologia aqui na FURG. E profissão, assim, antes eu não cheguei assim, a ter nenhuma formação nem técnica e nem de graduação. Então, só agora mesmo, nesse ano, eu comecei esse semestre aqui, né, para graduar arquivologia aqui na FURG. Não, nenhuma. Quando tem força de vontade, garra, determinação, não impede não, né? Tanto é que eu estou aqui, né? Com 59 anos, começando essa jornada, essa experiência, né? E estou me Sim. sentindo super bem. Você já foi privada ou impedida de realizar algo em função da sua idade? Não, até agora não. Eu não lembro, mas na vida social e principalmente na vida acadêmica, na vida do trabalho, não, mas na vida acadêmica sempre há uma certa discriminação, mas cabe a gente que tem mais experiência saber contornar isso, porque o importante é chegar ao nosso objetivo. Então, eu acho que, por enquanto, eu posso fazer tudo. Não, a minha idade ainda não me impede de nada. Não sei daqui para frente. Não, eu não tive esse problema, até porque eu tive sempre um trabalho de muitos anos no mesmo lugar, né? Eu não tive essas experiências para receber esse não, então não posso dizer que isso aconteceu. Em relação aos serviços públicos, como saúde, educação, justiça, você considera que existe uma diferença no tratamento entre pessoas jovens e pessoas idosas? Quais? Você considera isso positivo ou negativo? Eu posso citar a saúde. É que eles atendem emergência, conforme o grau que a pessoa está, elas têm uma certa prioridade, né? Mas não acho que, pela minha idade, eu tenha passado por isso. Eu
Eu acho que não tem muita diferença. Eu até acho que a idade, às vezes, é favorável, até porque às vezes a gente está numa fila e pode passar na frente, a senhora pode passar. Passa. Na aula, assim, as pessoas vão sair e, a senhora pode passar na frente? Tranquilo, senhora, para mim, porque aí eu faço. Eu não tenho, assim, uma base para dizer das dificuldades ou coisas assim. Eu acho que é tudo muito tranquilo. As discriminações sempre vão existir, mas é coisa que não atrapalha a nossa vida, e eu acho até que a idade, às vezes, é benéfica. Bom, com relação à idade, aqui, por exemplo, eu estou num limite meio ruim, porque eu estou com 58, então não sou velha de 60 para entrar em filas e tudo mais, e não sou nova para certas coisas, então eu estou meio que num limbo ainda com essa minha idade aí. Mas, assim, eu tenho recursos para ir, por exemplo, procurar o posto de saúde, eu sou bem atendida. Assim, eu não vejo, para mim, por enquanto, ainda não estou vendo grandes problemas, assim, com relação à idade. Não me sinto discriminada nos lugares também. E, enfim, isso aí. Eu não vejo pontos, assim, muito negativos para mim. Bom, determinados problemas, tipo, como já aconteceu comigo mesmo, né? Um banco, né? Chegar no banco, fazer algum empréstimo, a pessoa mais idosa, né? Tem que pagar um seguro, alguma coisa com o banco, porque pode morrer. As pessoas acham que a pessoa tem idade, pode morrer, como se não se morresse a qualquer idade, né? Então, a gente não tem idade para morrer, então, mas tem essa diferença, tanto, né, na assistência, né, nos convênios, né, sempre o idoso paga mais por ser mais velho, então tem uma diferença imensa. Você se considera uma pessoa bonita hoje, com a idade que tem, ou quando era mais jovem? Mais a maturidade. Quando mais jovem. Quando mais jovem. A gente vai envelhecendo e vai diminuindo. Mais jovem, a pele é melhor, agora a gente tem que investir mais, gasta mais dinheiro, e quando a gente é jovem, não. Tem que tratar do cabelo, requer mais tratamento, a pele. E quando a gente é mais jovem, não. Mas não é uma coisa ruim. Sabe aquela máxima do Foucault? Tudo é perigoso, mas nem tudo é ruim. Então, a idade é perigosa, né? Tu perde aquela beleza da juventude, e até agilidade, coisas assim, mas não é que seja ruim, é uma outra vida. E eu acho que a gente tem que estar aberta para isso. Eu era uma, hoje eu sou outra. Então eu tenho que me vestir dessa que eu sou hoje. Eu era mais jovem, sim. Porque a minha estética mudou. E eu estou começando a me acostumar com essa estética. Não é muito fácil se habituar a uma estética totalmente diferente, né? Mas faz parte e a gente tem que trabalhar isso. E ainda em relação à estética e beleza, você considera que existe um tratamento diferente com clientes consumidores jovens em relação aos mais velhos? Quais? Bom, na verdade, assim, tem um caso do consumo de, por exemplo, roupa, não é? Então, tem uma estética diferente para quem é mais velho, né? E para quem é mais gordo também. Então, a gente tem que se adaptar à estética. Tudo é para o público mais jovem, né? Eu acho que a propaganda é direto para jovem, magro, né? Um padrão que não existe. Isso aí em tudo, desde até da internet, do Facebook, essas coisas assim, que as pessoas só tentam expor o seu lado melhor, mais bonito, né? Fazendo Photoshop e tudo mais.
Então, assim, ó, com certeza é com relação à estética de pessoas jovens, ativas, e, ai, não sei eu, saradas, coisas assim que não condiz com a realidade, né? Ah, acredito que não, né? Nem sempre são as roupas mais jovens, né? E nem todas as roupas jovens se adequam para as pessoas mais velhas, né? Em relação a um homem da sua idade, você considera que existe um tratamento diferente entre vocês? Ou seja, você considera que a sociedade trata de forma diferente homens mais velhos do que mulheres mais velhas? Ah, sim. Eu acho que o homem mais velho é mais valorizado que a mulher mais velha. É menos cobrado. Ele vai envelhecendo e as pessoas vão achando legal. Agora, uma mulher envelhecer não é tão legal assim. Então, eu acho que nessa comparação, a mulher perde muito. E daí até na vida acadêmica também. O homem é mais valorizado do que a mulher. E eu sofri isso. Eu tinha, na vida acadêmica, as pessoas, os homens que eram da minha idade, eram mais valorizados. Eu tive que batalhar mais para ser aceita. E eles foi tudo natural. Sim, o homem é mais valorizado na idade em relação à mulher. Porque a gente, mulheres mais velhas, não têm a mesma liberdade do que os homens mais velhos, né? De tu entrar num bar, de tu ir ao cinema sozinha, de fazer qualquer programa sozinho ou com outras pessoas da mesma idade. As mulheres, se, por exemplo, se vão a um barzinho, um grupo de mulheres mais velhas, elas não são bem vistas, né? Ainda tem esse ranço, assim, de preconceito. E os homens não, né? O homem tanto faz, a idade que tiver, eles são bem aceitos em qualquer lugar. Geralmente, homens mais velhos, eu acho que a sociedade vê como homem, né? Hoje, em quase todos os departamentos, o homem sempre esteve à frente das mulheres. Então, por isso, a diferença existe até quando chegar na idade mais velha, né? Quando chega como se fala, na melhor idade, né? Que alguém, seja no ambiente profissional ou pessoal, já lhe discriminou por conta da sua idade? Olha, houve um caso, quando eu ganhei a minha filha, eu tinha 38 anos, e eu passeando com meu esposo no centro, um conhecido nosso chegou e cumprimentou a esposa dele, conhecia o Paulo, ele também me conhecia. Ai, que bonitinha a tua neta referente a mim. Aí eu disse, não é minha neta, é minha filha. Ele ficou envergonhado e pediu mil e uma desculpas. Mas passou. Abertamente? Não. E se houve, eu não percebi. A não ser em relação aos homens. Não, com relação à minha trajetória acadêmica, eu nunca tive problema com a minha idade. Sempre foi tranquilo, assim, porque o curso que eu fiz também é artes visuais, é um curso que já abrange em várias idades, assim, não tem um perfil muito certo, assim. Tem tanto homens como mulheres mais velhas fazendo o curso. E eu tinha até pessoas mais velhas que eu na aula, e nós éramos tratados como iguais, assim, não tinha nenhum problema. Mas com relação ao trabalho, hoje em dia, eu terminei minha primeira graduação com 50 anos, o que acontece? Eu tenho dificuldade em conseguir um acesso para o meu curso, para trabalhar na minha área, porque assim, ó, o aspecto que eu tenho é de uma senhora de 58, mas se for contar meu tempo de formada, eu tenho só 5 anos, né? Então tem esse problema assim, ó, porque eu não tenho um currículo bom, né? Que as pessoas da minha idade
já tem, se formaram mais cedo, já tem currículo melhor. Então, eu tenho dificuldade em me enquadrar dentro da minha área. Não. Nunca se sentiu Não, discriminada? não. Eu sempre me senti bem nos locais que eu tenho, né, os meus contatos, né, minhas visitações, né, os locais Quais que são eu esses locais? Eu geralmente frequento mais locais religiosos, né? Que a gente sou de Candomblé, né? Então religiões espíritas, umbandas, enfim. Nesses locais então não temos essa diferença, né? De idade entre os jovens e mais velhos. Então, porque no Candomblé, né? Nas religiões afros, né? Quanto mais idade a pessoa tem, ou de tempo de religião, né, ou de idade, é mais respeitada, porque representa na nossa religião sabedoria, respeito, que a gente procura passar aos nossos jovens, né? Então por isso somos mais respeitados e se sentimos bem nesse ambiente. Como vimos, o tema etarismo ainda é pouco discutido e nem sempre as pessoas percebem que foram discriminadas ou impedidas de realizar algo por conta da idade. Mas isso não significa que não seja uma temática importante de ser discutida. Por essa razão, lembra que no início do vídeo eu disse que Ingrid Guimarães, outras pessoas, eu e você, temos algo em comum? Pois é porque em algum momento das nossas vidas nós já repercutimos frases etaristas e até mesmo comportamentos etaristas. E por isso a gente precisa prestar mais atenção na forma como lidamos com o nosso próprio envelhecer, com o nosso próprio olhar sobre a velhice e como essas relações discriminatórias e preconceituosas existem na nossa sociedade. E por falar em Ingrid Guimarães, recentemente ela postou no seu Instagram uma série de reportagens em que ela mostra matérias de capas e de jornais e revistas em que as mulheres são expostas, né? Atrizes, pessoas, influencers digitais, pessoas famosas, né? São expostas. E nessas reportagens, quando se trata de mulheres mais velhas, a idade sempre vem antes do conteúdo jornalístico, né? Enquanto nas atrizes e influenciadoras mais jovens vem apenas o conteúdo da própria matéria. No ponto de vista da atriz, isso é uma forma de discriminação. Ou seja, por que as mulheres mais velhas têm sempre a sua idade em destaque nessas matérias e em relação às mulheres mais jovens só importa o conteúdo e aquilo que elas estão produzindo. Mas isso não fica só no campo da estética em relação às pessoas mais velhas e sobretudo às mulheres. Recentemente, em março de 2023, a CNN apresentou uma reportagem em que uma universitária de biomedicina no interior de São Paulo foi hostilizada por colegas da própria faculdade, da própria sala de aula, nas redes sociais, onde essas graduandas de 20 e poucos anos e mais jovens gravaram um vídeo ofendendo a colega de 40 anos, como mostra a reportagem da CNN Brasil. Vamos para a reportagem mais lida neste momento no site da CNN Brasil, um caso de etarismo em Bauru, no interior de São Paulo, que vem repercutindo nas redes sociais e causando indignação. O que aconteceu? Foi uma publicação feita na rede social. 3 estudantes de biomedicina debocham de uma colega de 40 anos. Vamos ver o vídeo, então. As imagens foram divulgadas no Instagram com a funcionalidade Close Friends, ou Amigos Próximos. Eu vou ficar um pouquinho quieta para a gente poder ouvir o que elas estão dizendo. Quer ver? Realmente. Gente, 40 anos não pode ter essa faculdade. Não tem, eu tenho essa opinião. Não sabe? Ai, julgada. Acho que a professora é o Google. Nossa. Bom, elas publicaram na opção de Close Friends. Quando você cria um grupo ali, apenas para algumas pessoas verem as suas postagens nos stories. Mas o vídeo acabou se tornando público. Com a repercussão, a Unisagrado, onde elas estudam, as jovens estudam, divulgou uma nota apoiando a estudante que foi ofendida. E ela também recebeu o apoio de outros colegas do curso. Olha aí a imagem, uma sobrinha
divulgou fotos da tia sendo recebida com flores e mensagens de carinho pelos estudantes. Olha que coisa linda! As jovens que protagonizaram o caso ainda não se manifestaram, mas repercutiu, deu o que falar e levantou o debate sobre o etarismo, que é basicamente a discriminação, né, com pessoas que tenham uma idade mais avançada, discriminação contra pessoas de uma determinada idade, ganhou força nas redes sociais após esse caso que vimos há pouco. Apesar do senso comum ser contra esse tipo de comportamento, muitas vezes ele é reproduzido no dia a dia, sem que você ou eu, sem que a gente se dê conta. É possível que uma dessas frases aqui você já tenha reproduzido no seu dia a dia, na sua vida, né? Na conversa com seus amigos. Algumas das frases que representam esse preconceito de etarismo. Você deve ter sido muito bonito na juventude. Gente, o que você quer dizer quando você fala para alguém que essa pessoa era muito bonita na juventude, que agora ela não é mais? Tem coisas que a gente fica falando no automático e que não reflete para o verdadeiro sentido da frase. Outra frase bem etarista, ou que diz respeito a idadismo ou ageísmo, são os termos. Aquela pessoa acha que tem idade para isso. Nossa, olha só, nem tem mais idade para fazer esse tipo de coisa. Ou seja, a gente determinando para o outro como o outro deve ser, desce do trono, minha gente. Pare de determinar o que você acha que é bom para os outros. É um coroa enxuto para a idade. Essa aqui, hein, gente? Quem nunca? Nossa, aquela coroa enxuta para a idade, hein? Nem parece a idade que tem. Frase etarista. Na minha época não era assim. O pessoal não é mais educado como antigamente. O pessoal não sabe trabalhar como na minha época. Engraçado. Esse pessoal tão sensível, né? Na minha época não se faz mais funcionários como antigamente. Frase etarista. Você tem idade para ser a mãe dele. Tu já percebeu isso? Quando você vê um homem mais velho com uma mulher jovem, é meio que tipo assim, tudo bem, nossa, olha só, né? Tão bonito com uma moça mais jovem, mas quando é a mulher mais velha com o homem mais jovem, aí ficam dizendo, né? É que é mãe. É mãe. Nossa, achei que fosse vó. Ô, minha gente, cada um no seu quadrado, por favor, para com isso. E aí, por fim, última frase que também figura entre as mais do etarismo. Tá querendo parecer garotinha, né? Olha o jeito que se veste. Tá querendo parecer uma menininha. Olha, isso é roupa para usar com essa idade? Enfim, são algumas das frases que figuram entre o preconceito etarista. Estamos todos aqui para aprender, não estamos? Cadê? Bora voltar aqui para o estúdio um cadinho. Estamos todos aqui aprendendo, né, minha gente? Então vamos aqui remodelar os nossos pensamentos para a gente deixar de fazer parte desse quadrado do trono que quer decidir tudo pelos outros. E isso é uma temática já longamente pesquisada no Brasil, né? E a Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas e Estéticas no Brasil aponta um crescimento de 140% de cirurgias plásticas realizadas entre jovens de até 18 anos. Isso no período de 2016 a 2021. Para o pesquisador Michel da Mata, da própria USP, isso tem a ver com a relação das pessoas com o meio social e com as próprias redes sociais, com essa ideia de filtros de Instagram, do audiovisual, né, que maquiam essas expressões do tempo no nosso rosto e no nosso corpo, né, e que esses jovens não estão preparados para lidar com essas mudanças do tempo. E por isso esse crescimento e essa insatisfação devido a um padrão pré-estabelecido na sociedade sobre os corpos, sobretudo os corpos femininos, né? Como essas meninas se relacionam com o próprio corpo e o que elas fazem para se encaixar neste padrão pré-determinado. Por fim, é importante destacar que a questão do etarismo está relacionada com a nossa construção social, com a nossa visão de mundo que nos é imposta desde o nascimento. Ou seja, tudo ao nosso redor aponta para a necessidade daquilo que é eterno, duradouro, né? Ou seja, desde a infância, nos contos de fada, e por isso eu menciono Branca de Neve lá no início desse vídeo, dos contos de fadas, nós somos educadas para o amor eterno, as mulheres para serem resgatadas pelo
príncipe encantado, né? E que serão felizes para sempre. Nós somos educados que as pessoas mais felizes nos relacionamentos são aquelas em que o casamento é duradouro. Somos educados para pensar que as relações de trabalho, né, e os melhores trabalhadores são aqueles que duram muitos anos no serviço, né, e por isso o exemplo do Cid Moreira. A gente foi educado para pensar que nessa sociedade em que tudo é descartável, como copos e pratos, né, a beleza também é descartada e que o envelhecer, né, ao ponto, quando uma pessoa envelhece, ela logo é descartada, seja do mercado de trabalho, seja dos relacionamentos pessoais e afetivos, seja das relações de amizade, seja dos lugares, né, em que não são bem-vindas e bem-quistas, né? E para além disso, a gente precisa pensar que nós, né, sociedade, principalmente a sociedade contemporânea, século XXI, a gente precisa desconstruir essa visão do mais velho, porque a sociedade em geral, seja no Brasil ou no mundo, está envelhecendo, ou seja, a perspectiva de vida das populações, né, estão maiores, e por isso a gente precisa estar atento não apenas ao preconceito, às discriminações em relação à idade, mas também às políticas públicas, né, de bem-estar social e trabalhista das pessoas mais velhas. Ou seja, discutir o etarismo ele vai muito além das perspectivas estéticas, mas vai também nas perspectivas de direitos sociais, direitos humanos, né, e direitos trabalhistas. Então, quando a gente pensa em reforma do INSS, né, a reforma da Previdência Social, que aconteceu no Brasil e recentemente está acontecendo na França por meio de protestos e tal, é porque as pessoas, o mercado de trabalho está exigindo que as pessoas tenham um tempo de trabalho muito maior, né, e isso não está sendo bem recebido. Por quê? Porque as pessoas já trabalham 30 anos para conseguir se aposentar. Por que elas precisam trabalhar mais? Né? Ou seja, o Estado precisa garantir também um bem-estar social para as aposentadorias. Então, discutir etarismo também é atravessado pela a questão econômica e principalmente sobre o papel do Estado, né? O que o Estado brasileiro, ou seja, o Estado-nação, está realizando e proporcionando o bem-estar socioeconômico e social para as populações mais velhas. Então é isso, espero que tenham gostado e esse foi o nosso trabalho sobre etarismo. Muito obrigado, tchau, tchau.